A graça e a paz do Senhor, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 38. Só os primeiros 5 versos, querido. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Até aqui, queridos. Senhor amado, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, pois viemos aqui receber de Ti, Senhor. Viemos para que o Senhor possa transformar o nosso coração, nos dar um coração novo e produzir a Tua boa obra em nós. Fala conosco, ensina e revela a Tua palavra a nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós vamos ver aqui o que Deus vem falar a Jó nos últimos aqui 5 capítulos do livro de Jó. Existe uma disputa teológica aqui entre Jó e os 3 amigos dele. E essa disputa não tinha fim, queridos. Foi uma discussão que entrou ali num enlace e não saía para lugar nenhum. E Deus entra em questão e resolve o assunto no que ele fala a partir do capítulo 38. Mas, queridos, relembrando, né? Não sei se todos conhecem a história de Jó, mas qual que era a história de Jó? Jó era o homem mais rico e poderoso do Oriente, isso há milhares de anos atrás. Um homem muito cheio de posses, tinha 10 filhos e tudo corria bem com Jó, só que de repente ele é atacado em diversas frentes por assaltantes, por outros povos, roubam dele todos os bens dele. Para piorar, a família dele estava reunida numa casa, comemorando, numa festa. O telhado da casa, a casa desabou e os 10 filhos dele morreram. Isso tudo de uma vez. E se não pudesse piorar ainda mais, Jó contrai uma doença misteriosa que deforma ele completamente. Diz que ele se coçava com os cacos e cheirava mal. E diante de tudo aquilo, a própria mulher dele disse: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, porque sua vida é só desgraça. E Jó fala: não, o Senhor deu, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E com tudo isso, Jó não amaldiçoou a Deus, Jó não culpou a Deus, Jó não acusou Deus de nada. Ele sofreu e falou: eu não entendo porque estou sofrendo assim. Eu não entendo. Eu vou ficar aqui quieto na minha, porque eu não esperava que isso acontecesse, como servo de Deus. Mas aconteceu, eu não vou acusar Deus, não vou blasfemar Deus, vou ficar simplesmente quieto, esperando que Deus resolva essa situação, que Deus me ajude. Enfim, o problema é que 3 amigos de Jó vêm visitar Jó. Amigos que moravam distante vieram visitar Jó. E esses 3 amigos também eram servos de Deus, conheciam bastante, né, as coisas de Deus. Então, entre aspas, foi a visita dos crentes. Eram crentes, né, eram pessoas que criam em Deus. E vieram ali com o propósito de ver como estava Jó. E a situação de Jó era tão horrorosa, era tão terrível, queridos, que diz a Bíblia que esses 3 amigos sentaram-se ao lado de Jó e ficaram 7 dias em silêncio. Não conseguiam falar nada a Jó, porque por mais que a situação descrita para eles era horrível, quando eles chegaram e viram com os próprios olhos, eles ficaram estarrecidos, não esperavam algo tão horroroso, né? Depois desses 7 dias, quem primeiro rompe o silêncio é Jó. E Jó, ele faz um desabafo, queridos. Ele não acusa Deus, ele não ataca ninguém, ele não culpa ninguém, mas ele desabafa. Ele fala: nossa, se for para viver dessa forma, eu não queria ter nascido. Eu estou sofrendo demais. E ele fala: eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu não sei por que Deus permitiu isso. Isso me parece muito injusto, me parece um sofrimento muito desproporcional. Quem é que todo mundo merece sofrer algo assim? Ele desabafa e fala: dessa forma seria melhor que eu não tivesse nascido. Para ver os meus filhos mortos, para ver os meus bens destruídos, para ver minha saúde
de tal forma, e eu morrendo lentamente, né? Para que eu estou vivo, né, se é para viver assim? Diante disso, diante desse desabafo de Jó, os amigos não se controlaram e abriram o bocão deles. E eles vieram, diante disso, eles procuraram defender a honra de Deus. Porque Jó estava dizendo, eu não entendo por que isso está me acontecendo, não sei por que Deus permitiu isso. E os amigos, em vez de consolar a Jó, de tentar dar um apoio a Jó, de ajudar a Jó, eles tomaram as dores de Deus, apesar de Deus não ter sido atacado, tomaram as dores de Deus e tentaram explicar a Jó, né, por que aquilo estava acontecendo. Porque Jó diz, eu não entendo, não faz sentido. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu? E os amigos procuraram explicar. Né? Em vez de consolar Jó, vieram com as suas interpretações da vida. E qual que foi a interpretação? Que ali nos 30 capítulos ali, eles vão discorrer e argumentar em torno disso. A grande argumentação dos amigos de Jó é, para todo efeito, tem uma causa. Causa e efeito. Né? Se existe um efeito, então existe uma causa. Né? Se o chão lá está molhado, a rua toda está molhada, é um efeito. Qual que seria uma causa possível? Choveu. Tem um carro ali todo de cabeça para baixo, batido e pegando fogo. Esse é o efeito. Qual seria a causa? Provavelmente uma batida, um acidente, etc, etc. Então, para todo efeito tem uma causa. Isso no mundo físico se aplica perfeitamente. Se eu deixar cair aqui um pedaço de papel, ele vai cair no chão. Existe um efeito, que é o papel caindo, e uma causa que eu soltei o papel, a gravidade tomou conta. Então, eles tomaram essa questão de causa e efeito e foram aplicar a Jó. Qual que era o efeito na vida de Jó? O sofrimento, a tragédia e a desgraça. Esse é o efeito. Ótimo, ok. E agora, qual a explicação? Qual que é a causa para isso? Para uma tragédia dessa, uma calamidade dessa, a explicação que eles encontraram era o quê? Jó, você está em pecado. Para Deus permitir um sofrimento tamanho desse vir sobre você, só pode ser porque você está em pecado. Você pecou, Jó. Confesse o seu pecado. Você fez algo monstruoso. Você está se mostrando aí, querendo aparentar de bonzinho, mas Deus conhece o seu coração, sabe que você é mau, que você é horroroso, e Ele está te punindo. Basicamente, queridos, isso existe demais no meio cristão, né? Às vezes acontece algo com a pessoa, infelizmente a gente começa a pensar, peraí, será que essa pessoa está em pecado? Né? É claro que se a pessoa, de repente, ela está fazendo coisas ruins, Deus pode intervir. Mas a gente tem que ter um cuidado com isso, né, queridos? Porque nem sempre isso é a resposta para aquela dificuldade da pessoa, nem sempre. Isso, queridos, é basicamente... Muitas e muitas e muitas religiões do mundo adotam essa lei de causa e efeito. As religiões chamam isso de lei do karma. O que a pessoa está sofrendo é culpa dela própria, é resposta às ações dela. Ela fez algumas coisas ruins, e o que ela está sofrendo agora vem lá de trás, é culpa dela mesma. Ela está sofrendo isso por causa de ações dela, maldades dela, pecados que ela cometeu, lei do karma. Se ela fez coisas ruins, ela vai responder por isso. E essa lei do karma, queridos, que existe muito no Oriente, principalmente, no hinduísmo, no budismo, gera uma falta de misericórdia tremenda, queridos. Porque se você vê um mendigo todo doente, apodrecendo no canto da rua, de miséria, de fome, de doença, você não vai ajudar aquela pessoa se você adota a lei do karma. Por quê? Porque ela está recebendo a punição pelas maldades dela. Aquela pessoa é horrível. E por isso está recebendo o que ela merece. E se você for ajudar, o que está acontecendo? Você está atrapalhando a ação dos deuses sobre aquela pessoa. Você está interferindo. E o que vai acontecer? Os deuses lá vão te tirar do caminho e vão continuar punindo a pessoa. E se for necessário, vai te punir para você não atrapalhar o juízo dos deuses sobre aquela pessoa. E assim eles lidam com tudo. Uma criança nasce deficiente,
É culpa dela mesma, de uma reencarnação lá atrás. Então, eles não têm misericórdia, queridos. Por quê? Se uma criança nasce deficiente, é culpa dela. Ela foi uma assassina, foi um estuprador. Então, ela é culpada, ela está sofrendo aquilo porque é culpa dela mesma. E muitos adotam essa lei do karma, e nós temos que ter cuidado com isso, queridos. Porque uma pessoa está sofrendo, logo você vai apontar o dedo e dizer, pecou, você é pecadora? Não é assim, queridos. Não é assim. Aí alguém que esteja mais antenado pode pensar, não, mas a Bíblia não fala da lei da semeadura? O que é a lei da semeadura? O que o homem semear, isso ele vai colher. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Se ele semeia abacaxi na fazenda dele, ele vai colher abacaxi. Da mesma forma, se ele tratar os filhos muito mal, e xingar os filhos, e não dar uma educação devida àquelas crianças, é claro que no futuro a tendência é aquelas crianças crescerem e se tornarem adultos problemáticos. Então, muito que você semeia, você vai colher. O que você semeia, você colhe, mas não necessariamente o que você está colhendo é porque você semeou. Há essa diferença. O karma é o contrário. O que você está colhendo, você semeou. A lei da semeadura é o contrário. Você planta e aí você colhe. Mas nem tudo que você colhe, você plantou. Um exemplo, se você planta um abacaxi na sua fazenda, você vai colher um abacaxi. Mas pode nascer ali um melão, pode nascer um espinho, pode nascer uma árvore, pode nascer uma macieira, etc. Por N motivos, né, da natureza ou por propósito de Deus. Então, o que você planta, você colhe. Mas nem tudo que você colhe, você semeou. Você pode colher coisas que vêm da soberania de Deus e que Deus faz. Então, há essa diferença, e nós temos que ter cuidado de não sermos cristãos hindus, queridos. Cristãos hindus, que creem na lei do karma. Tudo que a pessoa está sofrendo é porque ela pecou. E isso nos tira a misericórdia, nos tira o cuidado para com as pessoas. Esses amigos de Jó, eles afirmam, por mais de 30 capítulos, queridos, eles afirmam categoricamente, os bons, as pessoas boas, os justos, só são abençoados. Só vai vir coisa boa para o justo. Já os maus só vão receber coisas ruins. É assim, os bons só coisa boa, os ruins só coisas ruins. Então, eles defendem isso, por toda a discussão deles, que não acontecem coisas ruins às pessoas boas. Não acontecem coisas ruins às pessoas boas. E como aconteceu coisas ruins a Jó, conclusão, Jó é uma pessoa má. Se o bom não sofre calamidades, Jó era uma pessoa má. E a defesa de Jó é, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecador, pelo amor de Deus, eu falho ao longo de toda a minha vida. Agora, uma questão é, eu ser uma pessoa pecadora e o quão desproporcional é esse meu sofrimento. Será que os meus pecados, por causa dos meus pecados, eu mereço uma tragédia desse tamanho? Eu mereço um sofrimento desse? Se for assim, Jó fala isso. Se for assim, tem que estar gente sofrendo calamidades por todo o planeta, das piores possíveis. E vocês, meus amigos, deveriam estar em situação pior do que eu. Se eu tenho pecados banais e está acontecendo uma tragédia desse tamanho, então todas as pessoas ao nosso redor deviam estar sofrendo barbaridades. E Jó fala aos amigos, olha, olhem ao redor de vocês, olhem nas cidades, andem pelas cidades. Será que só acontecem coisas boas para os bons e não acontece nada ruim para uma pessoa boa? Não, tem pessoas que são boas e estão sofrendo. Ou então não recebem as recompensas, né, as proporcionais recompensas da sua bondade. E pelo contrário, existem pessoas más, pessoas corruptas, desonestas, exploradoras, assassinos, muitas vezes, traficantes, que estão bem de vida. Então, essa ligação causa e efeito não é tão perfeita assim como vocês estão falando. Veja, a religiosidade de vocês, Jó fala isso, a religiosidade de vocês está fazendo vocês olharem a realidade e negarem a realidade. A realidade é muito clara. Os bons também sofrem
e os maus, às vezes, prosperam. Existem salmos aqui nas Escrituras que comentam, o salmista comenta sobre isso. Então Jó fala, olha, o argumento de vocês não tem nada a ver com a minha vida, não tem, porque eu não sou tão pecador assim, e não tem a ver com a história humana. Mas os amigos de Jó não se dão por satisfeitos e começam a acusar Jó. Se Jó estava sofrendo aquilo, é porque ele era uma pessoa má. E eles começam a acusar Jó. E falam, Jó, você tem pecados ocultos. E você está dissimulando isso. Você está fazendo uma fachada, você está tentando enganar as pessoas e a sua máscara caiu, Jó. Sua máscara caiu. Deus conhece seu coração e está te punindo. Confessa os seus pecados, se arrependa. Mas Jó fala, mas eu sou pecador, eu confesso, mas eu não tenho nenhum grande pecado. Se eu tivesse, eu confessava. O que vocês querem que eu faça? Que eu invente um pecado para satisfazer a doutrina de vocês, a ideia de vocês, de causa e efeito, de lei do karma? Não, eu não tenho nada de pecado assim. E os amigos dele falam, olha, os filhos seus 10 filhos morreram por causa dos teus pecados. Olha o tamanho, queridos, dele, por causa deles serem religiosos, por causa deles crerem em Deus, eles se tornaram seres piores. Um amigo sofrendo uma tragédia daquela e os amigos chegam ao ponto de dizer, os seus filhos morreram por causa dos seus pecados. Isso nós temos que ter muito cuidado, queridos, como cristãos, para não nos tornarmos assim. Pessoas que começam a julgar, a apontar o dedo e a condenar, quando os nossos irmãos estão sofrendo coisas horríveis, coisas difíceis de suportar, em vez de receber um consolo, receber uma ajuda, vê o quê? As pessoas apontando o dedo, você tem pecado, confessa. E a esse ponto ainda, seus filhos morreram por causa dos seus pecados. E Jó se defende, fica aquela conversa, e aí os amigos, porque são 3 amigos, né, cada um fala uma coisa, e um outro amigo fala, não, talvez Jó não tenha pecado, talvez foram os filhos dele. Jó foram seus filhos que pecaram, eles morreram, e agora você também está sofrendo por causa do pecado deles. Olha que coisa horrível que isso para dizer para quem perdeu 10 filhos e para quem estava sofrendo de uma doença incurável. Que coisa horrível, né? Depois eles atacam a riqueza de Jó. Ah, Jó, você é o homem mais rico do Oriente? Você ficou rico assim porque você fraudou licitações, porque você é corrupto, porque você é desonesto, porque você não dava um salário justo para os seus empregados, né? Você fez alguma maracutaia aí para ficar tão rico, Jó. Talvez você roubou algumas pessoas, foi desonesto nas negociações. Começaram a atacar Jó de todas as direções, e o Jó só se defendendo, mas eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso. Veja, queridos, que muitas vezes tentando justificar Deus, e Deus não precisa de nenhum defensor, tentando justificar Deus pelo que estava acontecendo com Jó, apesar de Jó não ter acusado Deus, tentando defender Deus, eles se tornaram instrumentos do diabo para esmagar alguém que estava sofrendo. Para esmagar alguém que estava sofrendo, queridos. Que coisa horrível. Veja, Jó já estava sofrendo e as dores dele só aumentaram, porque ele estava sendo julgado, estava sendo acusado. Diante do sofrimento, queridos, a gente tem que se calar, a gente não pode fazer isso com uma pessoa. E chega um ponto aqui, um pouco antes do capítulo 38, que vira um bate-boca. Você vai ver que Jó e os amigos dele perderam a decência e começam um bate-boca. Ofensas, ironias, calúnias, começam uma agressão verbal muito forte. E aquilo não ia acabar bem, né? E veja como os amigos de Jó oprimiram ele no meio do sofrimento. E por que motivo? Porque eles eram religiosos, porque queriam defender a honra de Deus, se tornaram pessoas horríveis, se tornaram pessoas piores. E nós temos que ter cuidado com isso, queridos. Porque se uma pessoa sofre uma tragédia, e uma pessoa não é cristã, um amigo não é cristão, qual que é a tendência dele? Oh, deixa eu te ajudar, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Um cristão, muitas vezes, que eles veem isso na cabeça. Ele sofreu isso aí porque, né, talvez não está buscando a Deus direito, ou porque tem algum pecado. Então, muitas vezes, a pessoa se torna cristã, se converte, mas nesse ponto parece que a pessoa piora. Porque ela tem o conhecimento das Escrituras, conhece muito da ética, né, do que você precisa fazer para agradar a Deus. E
quando ela olha uma pessoa sofrendo, ela fala, essa pessoa não agrada a Deus como eu, e por isso está sofrendo isso. Se ela servisse a Deus como eu, ela não estaria nessa situação. Então a gente se torna piores nesse ponto, muitas vezes, do que antes de se converter. Porque a gente começa a julgar a pessoa, a apontar o dedo e a condenar a pessoa, e ela sofrendo, queridos. A gente não pode ser assim. Então, queridos, nesse momento de bate-boca, Jó começa a perder as estribeiras e começa até mesmo a se desviar da fé. Ele começa a falar algumas coisas um pouco ofensivas em relação a Deus. Por quê? Porque os amigos dele provocaram, porque os amigos dele foram realmente inimigos e não amigos, né? E aí Deus entra em ação, que é o capítulo 38 em diante. Primeira coisa interessante que a gente vê, queridos, é que Deus responde a Jó a partir de uma tempestade. Ou, em outras traduções, a partir de um redemoinho. E por que Deus, né, Jó estava lá sentado com os amigos, e ao longe aparece um redemoinho, ou uma grande tempestade, e uma voz vem a partir daquilo. Por que Deus resolveu falar a partir de um redemoinho, né, de uma tempestade? É como se Deus quisesse dizer, né, queridos, para Jó, Jó, a sua vida passou por esse turbilhão, por essa tempestade, por esse redemoinho. Mas eu estou dentro desse redemoinho contigo. Amém. Eu não te deixei em momento algum, Jó. E dentro do redemoinho eu estou contigo e vou te falar. No meio dessa sua dificuldade, você vai ouvir minha voz e vai entender o que está acontecendo. E aí vamos aí no partir do verso 2, né, do capítulo 38. Vamos ver o que Deus fala a Jó. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das tuas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E aí Deus continua falando muitas coisas, mas que resposta difícil de entender, né, queridos? Jó estava ali massacrado pela sua realidade, pelas tragédias, e Deus, ele dá uma resposta que aparentemente não traz muita luz, não esclarece muito, queridos. Mas o que Deus fala aqui a Jó? Ele fala muitas coisas, né? Você sabe o que aconteceu lá na criação, você tem o poder, né? Onde estavas tu? Ele começa a mostrar para Jó, queridos, quem Jó é. Ele mostra para Jó o quão pequeno ele é dentro da escala da criação de todas as coisas. Quão pequeno ele é e o quão grande Deus é. Porque se Jó é tão pequeno diante de toda a criação, Deus que criou essa criação é gigantesco, é enorme, é imenso. Então ele começa a mostrar para Jó o quão pequeno, insignificante ele é. Deus fala do seu poder, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua eternidade. Mas, queridos, o que é mais interessante é a grande mensagem de Deus, nesse capítulo 38, Deus vai falar sobre toda a criação, sobre o universo, sobre as estrelas, sobre as criaturas que Ele cria, né, sobre os mares, sobre as plantas, sobre as árvores, sobre a grande dimensão da terra. E veja, Deus está mostrando ali, não é tanto a onipotência dele, a grande mensagem de Deus para Jó e para os amigos dele, é a tremenda ignorância que nós temos, que Jó tinha e nós temos em relação a todo o universo. Nós não conhecemos quase nada sobre o universo, queridos. Mesmo hoje, na nossa Terra, no nosso planeta, existem várias regiões no fundo dos mares que o ser humano nunca foi. Existem milhares de criaturas que a gente não conhece. Então, a ignorância do ser humano em relação ao universo é algo espetacular. A gente não conhece quase nada sobre o universo. Então, Deus está falando aqui para Jó e para os amigos dele. Olhem a grandeza do universo. Vejam a grandeza disso. Se vocês não conseguem, e aqui está a chave, se vocês não conseguem nem entender o universo, que é previsível, que não é um ser vivo, não tem nenhum raciocínio, como que vocês querem entender as minhas ações? As minhas ações, Deus falando, né? As ações de Deus. Um Deus que faz o que quer, que é soberano,
que não obedece a equações matemáticas e que não é previsível. Deus fala, olha, está aqui o universo. Eu estou falando, você sabe como funciona o universo? Você tem certeza de todas as leis físicas? Você tem o conhecimento completo do universo? Não. Se você não conhece nem o universo, como é que você quer entender o que eu, Deus, soberano, que faço o que quero, como que você quer desafiar os meus caminhos, os meus planos? Como que você quer dizer que eu estou errado? Lá em Isaías capítulo 55, Deus diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus fala isso para mim e para você. Nem os meus caminhos são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, essa tragédia que te aconteceu, Jó, você quer entender, seus amigos querem entender. Mas você não entende nem o universo. Você sabe como funciona, né, o ciclo hídrico. Você sabe como conhece. Deus vai citando todas essas coisas. Como é que se forma a neve. Como é que as estrelas se formam. Você não sabe nada disso, Jó. E você quer entender os meus caminhos, os meus planos, que são tão mais elevados, e eu faço o que eu quero. Existem infinitas possibilidades para a ação de Deus. Deus pode agir de uma forma agora, Ele pode fazer para outra pessoa outra coisa. Não tem como você criar uma regrinha. Olha, Deus está aqui nessa caixinha, Ele só faz isso aqui. Não, Ele é soberano, Ele faz o que quer. Numa situação de uma pessoa, Ele pode fazer de um jeito, na de outra pessoa, na mesma situação, Ele pode fazer de outra. Não tem como você criar uma equação matemática para dizer o que Deus vai fazer em cada situação. Para o universo, sim, você cria leis físicas, leis de causa e efeito. Agora, para Deus, você tentar estabelecer uma causa e um efeito, não, Deus diz por todas as Escrituras, e Ele fala aqui no livro de Jó, eu sou soberano. Eu vou fazer coisas que vocês, muitas vezes, não vão entender. Não vão. E se vocês decidirem me abandonar quando não entenderem, vocês vão me abandonar. Porque vai ser inúmeras vezes na sua vida que você não vai entender os meus caminhos. Porque se Deus parar para explicar tudo o que Ele vai fazer, meus irmãos, a Bíblia ia ter que ter 15 bilhões de páginas. Não tem condição. Porque as possibilidades são infinitas. E como é que você vai entender os planos de Deus se você só enxerga a matéria? O plano espiritual você nem sabe o que está acontecendo. Você sabe quais anjos e quantos são e o que eles estão fazendo na sua vida? Não sabe. Você sabe quantos demônios, quais demônios e os que eles estão fazendo na sua vida? Não sabe. Você sabe o que Deus enxerga no seu coração? Que nós precisamos nos conhecer, a gente não conhece nem a nós mesmos. Então, às vezes, Deus está fazendo uma coisa para mudar algo na sua vida que você nem sabe que está lá. E como é que você vai questionar? Deus, por que você está fazendo isso? Ele sabe por que Ele está fazendo. Você não sabe, mas Ele sabe. E não tente colocar Deus em equações de causa e efeito, porque Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano. Então, Deus fala, Deus revela a nossa ignorância em relação ao cosmos e fala, se vocês não sabem nem sobre o universo, então fiquem humildes, confiem em mim, e fiquem humildes diante do que eu estou fazendo. Não comecem a acusar ninguém, não comecem a achar que sabe o que está acontecendo. Porque isso é presunção, isso é soberba, você não sabe o que está acontecendo na vida de um irmão para poder julgá-lo ou condená-lo. Não sabe. E no capítulo 39, queridos, Deus sai do plano do cosmo, que Ele estava explicando, e mostrando para Jó e para os amigos dele o quanto eles não conhecem o cosmo, e Deus muda do universo para o reino animal. Ele começa a falar do mundo animal. E ele mostra que no mundo animal, essa relação de causa e efeito, de você tentar colocar equações e explicar tudo o que pode acontecer, não dá certo. Não dá certo. Aumenta-se a complexidade, né, de um universo que não é vivo para seres vivos, mas ainda muito simples em relação ao ser humano. E Deus mostra o quanto que fica mais complexo. Imagina em relação ao ser humano. E Deus cita 9 exemplos da natureza. 9. Para quebrar com essa lei do karma, com essa relação de causa e efeito, do ser humano tentar explicar os caminhos de Deus, não vai conseguir. Primeiro, Deus cita as cabras dos montes. Ele fala, tem lá a cabra, está lá no capítulo 39 de Jó.
A cabra cuida dos seus filhotes com todo zelo. Alimenta os filhotes, protege eles, cuida deles como a melhor das mães. E sabe o que acontece? Os filhotes, quando crescem e ficam fortes, abandonam a mãe, nunca mais vão ver a mãe e não dão valor algum à mãe. E aí, como se Deus perguntasse, cadê a relação de causa e efeito? Se a mãe é boa, os filhos não deveriam ser gratos, deveriam honrar a mãe? As coisas não são assim tão perfeitas. Muitas vezes, queridos, eu vejo pessoas se perguntando, nossa, eu fui uma mãe tão boa, por que meus filhos ficaram assim? Mas por quê? Existe uma relação de causa e efeito? Se você foi uma boa mãe, com certeza os seus filhos vão ser bons? Não. São seres livres. Se no reino animal pode acontecer isso, dos filhos não honrarem os pais, seres livres. Vão acontecer surpresas na sua vida, meu irmão. Não adianta você tentar colocar tudo em equação. Causa e efeito, eu sou uma excelente mãe, vai tudo dar certo. E aquela ali, coitada, os filhos foram para as drogas, os filhos abandonaram os estudos, é porque ela foi uma péssima mãe. Lei do karma, relação de causa e efeito, você está julgando seu irmão. Às vezes ela foi uma mãe melhor do que você, mas como são seres livres, seres que por causa de muitas circunstâncias podem. A tendência é que se uma pessoa é um bom pai, uma boa mãe, a tendência é que os filhos honrem. Mas não é uma equação matemática. São seres livres. Não existe essa relação fixa de causa e efeito. Depois Deus cita o jumento. O jumento é um ser muito simples de intelecto, e os seres humanos, seres tão inteligentes. Mas quem é o ser humano é um ser desesperado atrás de alimentos. Agora o jumento não, ele está despreocupado. Tem capim para todo lado. E aí Deus fala até de um riso, Parece que quem ri por último é o jumento. Quem é o burro? Quem é o burro da história? O ser humano que está sempre desesperado atrás de alimento, ou o jumento que é tão burro? Então, ele não é inteligente, mas ele se alimenta tranquilamente. Cadê a relação de causa e efeito? Quem é tão burro deveria sofrer. Não, mas ele é tão burro e vive tão despreocupado. Depois Deus cita o boi selvagem. Fala, o boi selvagem é muito forte, muito poderoso. Só que a força dele é desperdiçada, porque não dá para ser domesticado. Então ele é forte, então vai ser muito útil. Não, ele é forte, mas inútil. Cadê a relação de causa e efeito? Uma pessoa, um ser forte, deveria ser muito útil. Não, ele é inútil, porque não dá para ser domesticado. Depois Deus fala da avestruz. A avestruz é muito rápida, muito habilidosa, bela, grande, forte, um pássaro forte. Só que, apesar de todas essas qualidades, ser tão bela, tão rápida, ela põe os ovos em qualquer lugar, pisa nos ovos. Quando vem um predador, não está nem aí se comer os ovos dela. Então, cadê a relação entre a beleza com a ética? Cadê a relação da força com a sabedoria? Não tem. Não, às vezes vê uma pessoa tão bonita, com a cara tão boa, mas a pessoa é horrorosa por dentro. Esse animal muito belo por fora e horroroso por dentro, porque não cuida dos filhos, pisa nos ovos, não está nem aí. Cadê a relação de causa e efeito? Deus vai quebrando as equações do ser humano, que quer explicar tudo, e não é bem assim. Depois Deus fala do cavalo. O cavalo é tão nobre, um animal nobre, fiel, não abandona, o seu criador, mesmo no meio de uma guerra, e está ali junto com o seu dono. Mas a sua bondade, a sua nobreza, faz a sua grande virtude se torna a sua grande fraqueza, porque em toda guerra ele está lá. Então veja, a guerra, onde tem toda aquela matança, mas há pessoas, seres bons lá no meio. Causa e efeito, a guerra, então todo mundo que está lá é mau. Não, o cavalo ali é bom, ele está sendo nobre, está sendo fiel. Cadê a relação de causa e efeito? Depois Deus fala do falcão, que voa sempre para o lugar certo, mas não sabe o porquê. Porque você fala, não, se ele voa no lugar certinho, parece que tem uma bússola dentro dele, então ele é inteligente. Então ele tem consciência do que está fazendo, causa e efeito. Mas Deus fala, não, ele não sabe o que ele está fazendo, não tem causa e efeito aí. Depois ele fala da águia. A águia é uma excelente mãe. Os filhos de uma águia não passam fome, estão sempre bem alimentados. Protetora, protege o ninho, coloca o ninho no lugar bem alto. Os filhos dela não têm qualquer perigo, não têm nenhum medo. Só que é uma assassina brutal.
devora, mata todo mundo ao redor. Uma assassina letal, experiente, como quase nenhum outro animal. Ah, se é tão assassina, deve ser uma péssima mãe. Não, excelente mãe. Cadê a relação de causa e efeito? Essas equações não funcionam. Pois Deus fala do hipopótamo, né, que não tem predador, extremamente forte. Aí você pensa, então é um ser grato, né, um ser que... Não, mas ele é tão forte, não tem predador, mas nem sabe disso. Nem tem noção disso. Né? Ele é um ser irracional. Depois Deus termina com Leviatã, um monstro marinho. Um ser tão poderoso, fala ali que é de todos os animais da terra, é o mais poderoso, mas está extinto. E um homem captura ele com um pequeno anzol. Um ser tão forte deveria prevalecer para sempre e nunca ser capturado. Está extinto e com um mero anzol você captura ele. Então, se você tenta colocar equações para definir os caminhos de Deus, você vai dar com os burros na água. Você vai criar injustiças. Você vai tentar julgar pessoas por essas equações, vai ser injusto. E Deus vai olhar a sua injustiça e vai ver que você está condenando um inocente muitas vezes. Queridos, só Deus sabe o futuro. Só Deus sabe o coração do ser humano. Então, como é que nós vamos julgar alguém? Como é que você vai apontar o dedo para um Jó que está ao seu lado e falar, você é culpado? Ou Jó mesmo falar, Senhor, por que isso está acontecendo? Está acontecendo por algum motivo. E Deus sabe qual é esse motivo, porque Ele sabe o futuro. Tinha como Deus falar para Jó, olha Jó, daqui a 4.000 anos, um pessoal na Igreja Batista, Palavra da Graça, vai estar estudando esse livro e vai achar maravilhoso e vai aprender contigo. Deus não tem como ficar explicando essas coisas para a gente, queridos, não tem. Ele sabe o futuro, sabe o nosso coração e Ele sabe o que Ele faz. A grande mensagem aqui de Deus, mostrando a nossa ignorância, nossa falta de conhecimento das coisas é, se você quiser entender tudo, você vai chegar a 200 anos de idade e ainda não vai saber. A mensagem da Bíblia é, o justo andará pela fé. Não é pelo conhecimento. O conhecimento você vai galgando, vai crescendo. Mas enquanto você não sabe, você crê. Porque você confia no caráter de Deus e fala, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu creio nele. O justo anda pela fé. As possibilidades na vida nossa, queridos, de acontecimentos são infinitas e imprevisíveis. E tudo que Deus fizer, Ele vai saber o que está fazendo e Ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê. Então, queridos, quando nós vemos pessoas sofrendo, a gente não pode julgar, não pode condenar, não pode falar que aquela pessoa está em pecado, que ela deveria ser como você, etc, etc. Não, cuidado com isso, queridos. E quando nós passarmos por essas situações, que a gente seja fiel em meio à incompreensão. Quando você não entende, seja fiel, creia. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Fale, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor se levantará por fim. Sabe que nós somos muitas vezes como crianças que não sabem somar, não sabem matemática, mas querem entender, né, como um computador funciona. Não dá. Deus, para explicar como funciona o computador, primeiro tem que explicar matemática básica, depois física, depois elétrica e um monte de coisas até você ter capacidade de entender. Então, tem muitas coisas na minha vida, no passado, que eu lembro, poxa, eu não entendi o porquê, e Deus não tinha condições de explicar, porque eu não tinha bagagem necessária para entender. De novo, se chega um professor de física quântica aqui e dá uma aula mais didática possível, ninguém vai entender. Porque não tem bagagem, não tem a experiência, não tem o conhecimento. E assim Deus fica. Às vezes, há coisas acontecendo na sua vida, não tem como Deus explicar, que Deus fala para essa criança pequena, que somos eu e você. Apenas confie. Descanse, creia que eu sei o que eu estou fazendo. Então, a nossa solução, queridos, diante dessas situações, é confiar, assim como uma criança de 3 anos faz com um pai. O pai pega a criança no colo, não sabe para onde está sendo levada, está saindo de casa, não sabe para onde está sendo levada, não sabe como voltar, que a casa é o lugar seguro dela.
Meu Deus, como é que eu vou fazer para voltar? Se meu pai me deixar em algum canto, como é que eu volto? Ela não sabe, ela está saindo de casa, não sabe. Como é que eu vou comer lá fora? Como é que eu vou beber água lá fora? Como é que eu vou dormir, né, no meio da rua? A criança não tem noção de nada. Não sabe o que fazer. Mas o que ela faz? Ela fica no colo do pai e confia que o pai sabe para onde está indo, sabe como voltar, sabe alimentar, sabe dar água, etc, etc, etc. Qual que é que Deus nos ensina quando passamos por essas situações, queridos? Abra comigo em Tiago, capítulo 5, onde, inclusive, é citado, né, o nosso personagem aqui, Jó. Tiago 5,10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de quê, queridos? De paciência. Olha como que a gente tem que agir diante do sofrimento. Os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, diante do sofrimento, você tem que ter paciência e perseverança. E lembre, meu querido, quando você está passando por uma coisa muito difícil, um desafio, uma dificuldade, uma coisa que você não sabe como vencer, se você ler na Bíblia aqui, tem centenas de exemplos de pessoas que passaram por situações tão difíceis quanto a sua, ou mais difíceis, em geral, são mais difíceis. E quando a gente lê, o que a gente pensa? Olha, quão felizes eles são por terem vencido, por terem perseverado, por não terem desistido. A gente não pensa assim? Nossa, como eles são gente boa, como eles venceram, como eles foram guerreiros. Se você olha para eles assim, você tem que pensar, não, eu tenho que seguir o exemplo deles. Porque eu mesmo reconheço a virtude deles. Perseverança, paciência. E por que você pode ter essa perseverança e essa paciência? O final nos diz aqui, porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Cheio de compaixão e misericórdia. Não importa o que você esteja passando, Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Esse é o caráter de Deus e Ele não muda. Ele vai estar no meio do redemoinho, no meio da tempestade contigo, e sempre com compaixão e sempre com misericórdia. Vamos para o capítulo 40 de Jó, primeiro e segundo verso. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa. Olha o que Deus está falando aqui, queridos. Olha, Deus está fazendo algo na sua vida. Você está passando por algo. Você vai repreender Deus, você vai falar: Deus, o que você está fazendo está errado. O que você está fazendo, olha Deus, a Bíblia diz que você nunca falhou, mas essa então é a primeira vez que você falha. Olha Deus, está aí tempo de você corrigir, né? Corrige, né? Repense, se arrependa. Não, quem é que vai repreender Deus, queridos? Quem é que vai acusar Deus de alguma coisa? Não, se você passa por uma situação, você tem que aprender com aquela situação, confiar em Deus, buscar a vitória, mas não acusar Ele. Não repreender a Deus, não dizer: Deus, você está errado. Você pode clamar por ajuda, né? Pode falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me dá força para passar por isso. Mas nunca repreender Deus, dizer: Deus, você está errado. Palminha no bumbum. Não, não é assim que a gente faz com Deus. E aí Jó vai falar com Deus no verso 3, né? Aí do capítulo 40. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Deus continuou, né? Prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Quantas vezes nós fazemos isso, queridos? Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para se justificar? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele. Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Então, queridos, Deus fala: olha, você vai pôr em dúvida quem eu sou, vai pôr em dúvida o meu caráter, vai pôr em dúvida o meu amor por você, a minha compaixão.
Vai pôr em dúvida quem eu sou para se justificar? Vai começar a me acusar? Não, não dá para fazer isso com Deus. Ele sabe o que faz. A gente tem que reconhecer que eu não entendo, mas eu vou entender. Jó entendeu depois. Sempre há um depois. E nesse depois a gente vai entender. E no capítulo 41, Deus fala várias coisas, mas vamos aqui para o verso 11, que é muito interessante. Olha o que Deus fala no verso 11. Quebra aí muita coisa que é falada aí no meio evangélico que está errado, né, queridos? 41, 11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Deus falando. Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Então Deus está falando, olha, você vai cobrar o que de mim? Quem é que já me deu alguma coisa? Ninguém nunca deu nada a Deus, queridos. Deus não precisa de nada. Tem lugares aí que fazem sacrifícios, né, fazem ofertas, etc. E isso não te dá direito de cobrar de Deus absolutamente nada. Porque Deus não precisa de nada. Ele não está passando fome e a pessoa dá uma oferta, né, está precisando de um dinheiro para pagar o aluguel, e a pessoa dá uma oferta. Não, Deus não precisa de nada. Então a gente não tem o direito de cobrar, de exigir de Deus alguma coisa. De novo, Jó podia pedir misericórdia, podia pedir que Deus o ajudasse, mas jamais exigir. Deus, me salve imediatamente, eu determino, eu declaro. Não, não existe isso. E no capítulo 42, queridos, Jó fala a última vez com Deus e diz: então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja que ele reconhece, não, Deus, é verdade. Se você tem um plano na minha vida, você vai fazer. Não adianta eu achar que não é assim, que o caminho está errado. Não adianta eu falar que não é por aí. Deus tem os planos dele e ele vai fazer em nós. Verso 3, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia. Sempre quando a gente contente com Deus, é isso aqui, queridos. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então, queridos, Jó que reconhece que ele não entende, que ele não sabe e que ele quer que os planos de Deus ocorram na vida dele. E Jó, então, queridos, é um homem que não tem mais perguntas. Ele não é que ele tem as respostas. Olha a diferença. Ele não tem mais perguntas. Ele não tem respostas, mas também não tem perguntas. Por quê? Porque ele passou a confiar em Deus. Se alguém perguntar a Jó, Jó, por que acontece tal coisa na vida de tal pessoa? Ele vai falar, eu não sei. Ah, então pergunta para Deus. Não, eu não vou perguntar, eu confio nele. Eu não tenho mais perguntas. Posso não ter respostas, mas eu confio no Deus que tem caminhado comigo. Não sei responder todas as coisas, meus irmãos. Se vocês vierem com algumas dúvidas, com alguns questionamentos, por que aconteceu tal coisa? Eu posso falar, eu não sei. Mas eu sei no Deus que nos ama, que demonstrou na cruz que nos ama, que sempre está conosco. E nós vamos entender essas coisas na eternidade. Vamos, com certeza. A nossa segurança, queridos, a segurança do cristão não é o que acontece ao nosso redor. Não são as nossas circunstâncias. A segurança do cristão é o caráter de Deus. Essa é a nossa segurança. Ah, se acontecer tal coisa que eu não entendo, pode acontecer, mas você está seguro porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Verso 7, queridos. Agora Deus vai se dirigir aos amiguinhos de Jó. 42, verso 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. E não lhes farei, veja só, não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Olha só, Deus chama de loucura o que eles fizeram.
Eles começaram a procurar defender Deus, tentando exaltar Deus. Não, Deus é sempre justo, Jó. Deus é sempre perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é justo. Se você está vivendo essa calamidade, é porque você é mau, porque você não presta, porque você está cheio de pecado. Então, por mais que aqueles amigos de Jó tentassem elogiar Deus, eles estavam fazendo algo horrível com Jó e não estavam falando algo correto a respeito de Deus. Estavam julgando Jó e Deus não deu essa autoridade a eles. Abra comigo em Tiago, capítulo 4, queridos. Que eu acho isso aqui muito importante, queridos, porque nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos amigos de Jó e condenarmos pessoas quando elas estiverem em sofrimento. Tiago 4,11, irmãos, não falem mal uns dos outros, não falem mal do seu amigo Jó. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Está aí, queridos. Você não tem o direito de vestir a toga de juiz e chegar para uma pessoa e dizer, você está sofrendo isso porque você é um pecador, porque você não presta. Não, não, não. Você não pode fazer isso. Você pode instruir a pessoa nas Escrituras, na palavra de Deus, mas com muito cuidado. A dizer causa e efeito. Essa tragédia que você está vivendo é por causa disso. Cuidado com isso, porque ninguém, a Bíblia diz, só há um juiz e um só legislador. Não sou eu que estou dizendo isso, as Escrituras. Então nós temos que ter muito temor e na hora de acolher uma pessoa, nós temos o quê? Que abraçá-la, ajudá-la, consolá-la e, sim, dar uma orientação, falar a palavra, mas cuidado de não condenar uma pessoa, porque só há um legislador e um juiz. Abrem com Mateus capítulo 7, queridos. E agora é Jesus falando sobre isso, né? No verso 1. Só, queridos, é bom deixar claro, não é que você vê uma pessoa em pecado, fazendo coisas ruins, que você não vai exortar ela, você tem que exortar. Agora, só cuidado acontece uma tragédia, a pessoa perde 2 filhos num acidente de carro, e você fala, perdeu no acidente de carro porque você... não, aí você tem que ter cuidado. Atribuir tragédias a uma pessoa tem que ter cuidado. Corrija a pessoa, exorte, mostre os pecados, mas cuidado em fazer essa ligação de causa e efeito, porque às vezes a gente pode estar julgando de uma forma errada. Mateus 7, verso 1. Olha o que Jesus fala, não julguem, não sou eu, é o Jesus falando, não julguem para que vocês não sejam julgados. Os amigos de Jó foram julgados porque eles julgaram. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque se você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então você claramente verá para tirar o cisco no olho do seu irmão. Então, isso nós temos que ter muito cuidado, queridos. Na medida que nós julgarmos uma pessoa, Deus vai pegar esse juízo que você fez e vai te julgar a partir dele. E aí, meu amigo, aí é problema, né? Porque o nosso rigor com as pessoas é muito grande. Então, que a gente tenha misericórdia das pessoas, porque Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, quando você vê uma pessoa em sofrimento, em dor, exerça misericórdia. Ajude aquela pessoa, né? Abençoe aquela pessoa. Pregue a palavra, sim, mas com amor, com carinho, com cuidado, sem condenar, sem pisar naquela pessoa, sem esmagar. É o que fizeram, veja só em Jó 42. Alguns vieram depois desses amigos, Jó 42, verso 11. Aqui está o bom exemplo, né? Os 3 amigos são maus exemplos, agora vem os bons exemplos no verso 11. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram
e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Esses sim souberam como tratar uma pessoa em sofrimento. Foram até a casa dele, levaram um lanche, consolaram ele, deram ajuda financeira a ele, porque ele estava passando necessidades. O que Jó precisava? Precisava de paz e precisava de ajuda. Não de pessoas acusando, não pessoas condenando. Então, que a gente ajude aqueles que estão em sofrimento, queridos. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Deus é o único que sabe, querido, nesse mundo caído nosso, quais são os males que vêm para o nosso bem e quais são os bens, as coisas boas que vão nos trazer males. Por isso que algumas pessoas oram pedindo uma bênção e às vezes Deus não dá. Porque Ele sabe que aquele bem, aquela coisa boa, pode gerar um mal no coração do ser humano. Pode gerar males depois, no futuro. E Deus sabe também as coisas ruins, entre aspas, as coisas que nós chamamos de más, mas que Deus sabe que são coisas boas. Ele sabe, Deus só faz o bem, queridos. Só faz o bem. Mesmo que a gente olhe e fale, isso é mal. E às vezes Deus está falando, não, isso é bom. Eu estou fazendo e eu sei o que eu estou fazendo. É que Romanos 8, 28 diz, queridos, nós precisamos aprender a crer nisso. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz, por quê que ele faz essas coisas? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, muitas coisas que Deus faz, e Deus age sempre pensando no nosso bem, mas bem o quê? Para nos transformar à imagem de Cristo. Muitas vezes a gente pensa, não, eu não posso ter determinado problema porque isso vai me entristecer muito. Tudo bem, mas Deus, olha, vai entristecer a pessoa, mas vai fazer ele se parecer mais com Cristo. Você acha que Deus tem alguma dúvida se vai fazer aquilo ou não? Ele vai fazer, mesmo que te entristeça por um breve tempo, mas vai te fazer crescer como cristão e vai te fazer mais parecido com Cristo. Nós temos que ter cuidado com isso, queridos. Muitas vezes as pregações de hoje neste mundo não tereis aflições. Neste mundo não tereis aflições. E o que Jesus diz? Diz o oposto. Neste mundo tereis aflições. Jó é um que passou por aflições. Davi passou por aflições. Abraão passou por aflições. Todos os personagens da Bíblia passaram por aflições. Por quê? Porque Deus estava trabalhando no coração deles e agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu acho, queridos, que muitas vezes quando nós chegarmos na eternidade, lá na glória diante de Deus, e olharmos às vezes para nossas piores dificuldades, para os maiores males que passaram na nossa vida, nós vamos olhar lá da glória e falar, Deus, aquele foi o momento que o Senhor agiu mais para o bem de toda a minha vida, foi naquele momento. Foi o momento que o Senhor mais me transformou. Foi o momento que o Senhor me fez mais forte. Foi o momento que o Senhor arrancou do meu coração algo que não prestava. Foi o momento que o Senhor mais agiu sobre mim. Foi naquele momento lá de dor. Assim como na vida de Jó. Ele sofria, ele tinha temores, ele temia a vida. E aquela dificuldade dele, depois Jó diz, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez, porque você mudou a minha vida. E Deus muda as nossas vidas muitas vezes, queridos, a partir de um redemoinho, a partir, de uma tempestade. Então não tema as tempestades, queridos. Tema viver sem Deus. Agora, se vier as tempestades e Deus vai estar no meio da tempestade, o justo vive pela fé, queridos. É pela fé. Então não julgue seus irmãos nunca, e que a gente aprenda a confiar no Senhor. Porque a gente não entende, queridos. E o mais importante não é você entender o que está acontecendo. Porque depois vai vir outra coisa que você não entende, você vai ter que buscar entender 1001 coisas tentando entender. O mais importante é você conhecer quem conhece. É você conhecer quem sabe o que está acontecendo. E quando você conhece esse Deus que sabe todas as coisas, aí você não tem mais perguntas. Não tem todas as respostas, mas não tem mais perguntas, porque conhece
quem conhece, quem sabe o que está acontecendo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, ensina-nos a andar pela fé. Ensina-nos, Pai, adiante daquilo que nós não entendemos, a nos manter fiéis. Porque a gente não conhece nada do mundo, do universo, das criaturas, dos animais, a gente não entende quase nada. Que a gente aprenda a confiar no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor fará. Em meio às dificuldades, nos mantermos fiéis, como Jó se manteve, como tantos exemplos que nós temos nas Escrituras, exemplos de paciência no meio do sofrimento, exemplos de perseverança, porque eles confiavam na sua compaixão e na tua misericórdia, confiavam no teu caráter que não muda, Senhor, que o Senhor é um Deus sempre de amor, que age em todas as coisas para o bem daqueles que te amam, para nos transformar conforme a imagem do teu Filho. Que o Senhor possa continuar agindo na nossa vida, Senhor, para transformar o nosso coração, para transformar o nosso caráter, para mudar o nosso futuro, Senhor, porque se o Senhor não intervir no hoje, que tipo de futuro podemos esperar, Senhor? O Senhor sabe o que faz, o Senhor tem consciência de tudo que é melhor para nós, que às vezes coisas que nós chamamos de coisas más, o Senhor vê como coisas boas para nós, coisas que são necessárias. E muitas coisas boas que desejamos, eu quero isso, Senhor, me dá isso, me dá. E o Senhor sabe que se der, aquilo vai nos ferir. Então guarda-nos das coisas boas, entre aspas, que vão nos causar males. Leva-nos, Pai, a atravessar as coisas que nós achamos más, mas que são tão boas e tão importantes e tão necessárias para nós. Conduz-nos pela mão, Senhor, que a gente aprenda a descansar como crianças que confiam no Pai que nos leva e que nos trará de volta a segurança. Nós podemos estar lá fora na rua, no meio da chuva, da tempestade, do barulho, da confusão, da insegurança, mas o Senhor nos leva de volta para casa. O Senhor sabe o caminho de volta. O Senhor sabe o alimento que deve nos dar. O Senhor sabe da sede que precisa sarar no nosso coração. E para isso o Senhor precisa nos conduzir, às vezes, para fora do conforto, do lar, da segurança. Da segurança não, porque o Senhor é a nossa segurança sempre. E ajuda-nos, Pai, a nunca ser como os amigos de Jó, que não consolaram aqueles que precisavam de consolo, que usaram, da religião, da crença, do desejo de justiça, e querendo defender a Ti, Senhor, oprimiram o fraco, oprimiram o que estava em dor. Ajuda-nos a não sermos, Pai, legalistas como os fariseus, que pisavam no fraco, que condenavam, que apontavam o dedo para os pecadores. Não, Senhor, que a gente estenda a mão de amor e ajude o fraco a caminhar, a se levantar, ajudando-o sim a reconhecer os erros, mas sempre em amor, sempre ajudando, sempre consolando, sempre dando força. Faz-nos exemplos, Pai, de cristãos verdadeiros, cristãos que confiam no Senhor, porque o Senhor sabe o que faz. Deus sabe o que faz, queridos, Ele sabe o que faz. O livro de Jó, queridos, revela duas coisas, dentre várias, A maldade que existe no julgamento, a condenação das pessoas, e a nossa ignorância, nossa falta, que a gente não consegue entender os caminhos de Deus, que são tão mais elevados. Então a mensagem do livro de Jó é: não condene ninguém, não pise ninguém, e creia, confie em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. E daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, ou talvez na glória, você vai olhar para trás e vai dizer: quem era eu para repreender a Deus? Quem era eu para acusar Deus? Ele estava cuidando de mim e eu estava acusando Ele. Ele estava agindo pelo meu bem. Ele não ganhava nada com isso, agia pelo meu bem, e eu estava sendo rebelde. Meu Deus sabe o que faz.